A paz, povo de Deus. Vamos lá para mais um capítulo de Mateus. Hoje nós vamos tratar do capítulo 7. E a palavra de Deus começa assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Continuação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei dos profetas. Vou dar uma pausa aqui. Amados, essa palavra ela é bem forte. Bom, mas vamos fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos com o projeto de ler o livro de Mateus. Então, nós não vamos passar a mão na cabeça e pegar só partes boas, né? Toda a correção do Senhor, ela vem para nos ajudar a sermos melhores como pessoas, como cristãos, como pessoas que querem fazer a vontade de Deus. O Senhor, ele é muito claro aqui. Ele nos dá um mandamento para a gente não julgar as pessoas, né? Para a gente não fazer o papel de juiz, de executor, porque isso só cabe a Deus fazer. Então, quando a gente fala mal das pessoas, a gente não está cumprindo um dos mandamentos que o Senhor nos deixou, que é amar ao próximo. E eu vou resumir bastante esse texto hoje para vocês. O que é o amor? Em 3 anos de caminhada com o Senhor, eu tenho aprendido que o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. Como assim uma decisão? É a decisão de fazer o bem ao próximo, mesmo sabendo que você não vai receber nada em troca. E como você pode fazer o bem para o teu próximo? Respeitando o teu próximo. Muitas vezes a gente julga as pessoas porque elas são diferentes de nós. Mas Deus nos fez diferentes. E cada um ele fez pensando em usufruir dos dons que ele nos dá. Então ele faz pessoas diferentes, com os dons diferentes, com pensamentos diferentes. Tudo é para a glória e honra dele, né? Então a gente hoje esquece que as pessoas, elas estão aqui na mesma condição que a gente. Todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da graça do Senhor, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Sabe como é fácil te provar que o amor é uma decisão? Vamos pegar o exemplo de Cristo na cruz. Jesus sabia que ao entregar a vida dele numa cruz, ele sabia que ele seria esbofeteado, ele sabia que ele ia morrer numa cruz, ele sabia que ele ia ser humilhado, e que mesmo passando por tudo isso, que muitos hoje negariam a ele,
que muitos hoje rejeitariam ouvir a palavra dele, que muitos hoje não aceitariam o convite que ele nos faz para estar na presença dele. Mas ele tomou a decisão de nos amar. E ele tomou a decisão de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ele tomou a decisão de ser obediente a Deus. Então, quando ele tomou a decisão de ser obediente a Deus, ele estava mostrando a Deus que ele amava a Deus. Ele estava mostrando a Deus que em tudo ele era fiel a Deus. Mesmo sabendo que hoje muitos falariam mal dele, que muitos não iam querer ouvir a palavra dele. Quem tem filhos, concorda comigo que quando você quer o bem do teu filho, você corrige, não é? Deus nos faz a mesma coisa. Ele quer o nosso bem. Muitas vezes, Deus nos dá mandamentos tão simples de cumprir, mas a gente não consegue cumprir. Porque muitas vezes a gente não está interessado no que Deus tem para falar para nós. E Deus está a todo momento tentando nos ensinar o que é bom para nós. Sabe como é fácil você saber o que Deus quer de você? Quando você lê a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. Independente de qual religião você seja. Porque até hoje, placa de igreja não salvou ninguém e não vai salvar. Mas a tua fé em Cristo Jesus, a tua fé nele, e você crer na palavra que ele nos deixou, e você praticar a palavra que ele nos deixou, isso para você ter um galardão muito grande com o Senhor. Isso, quando você passa a viver os mandamentos de Deus na tua vida, você está amando a Deus. E se você consegue amar a Deus, você vai conseguir amar o teu próximo. Porque a palavra de Deus fala assim: se você não consegue amar aqueles que você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Então Deus, ele nos coloca essa condição, ele nos dá esse mandamento de amar o nosso próximo. E o amor é uma decisão. Mas uma coisa para comprovar isso que eu estou dizendo. Quando você não gosta de uma pessoa, você coloca no coração a decisão de não querer falar com ela, de não querer ajudar, de não querer estar próximo, de não querer fazer o bem para aquela pessoa que você está magoado, que você está com raiva. Isso também é uma decisão. E hoje a gente vive o reflexo das escolhas que a gente fez no passado. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente tem afinidade com as pessoas pela utilidade que ela tem para nós. Hoje a gente pensa assim: eu vou ser amigo de fulano porque fulano pode me proporcionar isso ou aquilo. Hoje, infelizmente, os nossos relacionamentos têm se baseado no que as pessoas podem nos proporcionar, no que as pessoas podem fazer por nós. Aí, quando as pessoas decidem não fazer nada por nós, nós começamos a amaldiçoar as pessoas, nós começamos a falar mal das pessoas, nós começamos a expor a nudez das pessoas, sem saber quais as cicatrizes que aquela pessoa tem, quais as vantagens que aquela pessoa tem, o que ela tem de bom, que não tem. A gente não quer saber de nada. Se a pessoa não está nos servindo, pra gente não presta. Vamos ser verdadeiros nisso? Né? Infelizmente é isso. E Deus, quando ele morreu por nós, Jesus, quando estava numa cruz por nós, ele sabia que muitos iam negar ele, mas ele tomou a decisão de nos amar mesmo assim e morrer numa cruz por nós, sabendo que
ele estava perdendo a vida por pessoas que iam negar ele, que não iam querer estar na presença dele. Mas ele tomou a decisão de amar mesmo assim. A parte dele, ele fez. E você tem feito a tua parte hoje? Vamos amar mais o nosso próximo? Porque a palavra do Senhor fala mais uma coisa. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei dos profetas. Para nós, para os cientistas, vamos simplificar, é a lei do retorno. A ciência explica como a lei do retorno. Só que Deus explica como amor. Porque o bem que você quer que as pessoas te façam, você também precisa fazer. E muitas vezes amar a Deus e amar ao teu próximo é você conservar a tua língua dentro da boca e parar de falar mal das pessoas. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos. Todos nós carecemos das misericórdias de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. A palavra do Senhor diz que a causa de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor. Eu vou falar como está na Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vou falar assim, para ficar mais fácil. E eu vou te provar como que a gente desobedece a Deus quando a gente fala mal do nosso próximo. Eu vou provar na Bíblia, tá? O que Deus odeia. Ele odeia que a gente crie confusões e contendas com o nosso próximo, com os nossos irmãos, porque para Deus somos todos filhos dele. Todos nós que cremos no nome dele, somos filhos dele, fomos feitos filhos dele. Então, assim como o pai, ele corrige o filho a quem quer bem, Deus também nos corrige, através dos seus mandamentos. Eu vou pegar aqui em Provérbios 6, acho que 16 ao 17, se eu não me engano. Deixa só para mim. Isso mesmo, Provérbios 6, capítulo 6, versículos 16 e 17. Olha as coisas que o Senhor não gosta que a gente faz, mas que a gente insiste em fazer. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, 6 coisas das que eu vou falar aqui, o Senhor fica aborrecido que a gente faça. Mas a última delas, o Senhor abomina, o Senhor odeia. A 7ª coisa o Senhor odeia. Vamos lá, primeira coisa. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Olha a última que o Senhor odeia. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Muitas vezes uma palavra que você fala negativa contra o teu irmão vai produzir um fruto muito grande na vida dele. Vai produzir algo grande na vida dele, porque as nossas palavras têm poder. Então vamos abençoar as pessoas ao invés de falar mal delas. Vamos, porque se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Amém? Que o Senhor tenha falado no teu coração, que nós possamos mudar as nossas atitudes, que nós possamos tomar a decisão de amar o nosso próximo, como a gente ama nós mesmos, como a gente ama os nossos filhos. Não pelo que as pessoas podem nos beneficiar ou fazer por nós, mas amar a pessoa pela simples decisão de amar, de querer o bem.
de semear o bem, de fazer o bem para aquelas pessoas, mesmo sabendo que a gente não vai receber nada em troca. O Senhor sabia que ele não receberia nada em troca de muitas pessoas. Mesmo assim, ele toma a decisão de amar. Então vamos amar nosso próximo. Vamos cumprir esse mandamento do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que recaia sobre a sua vida e sobre o seu lar nessa noite. Me perdoem as falhas, mas quando eu assumi o compromisso de ler esse livro de Mateus, eu assumi o compromisso de ler tanto as correções do Senhor, como os benefícios que a gente tem estando com Ele e fazendo dele a nossa morada. E assim como um pai corrige ao seu filho, o Senhor também nos corrige, para que a gente faça a perfeita e boa vontade dele, para que ele sempre nos derrame sobre nós as suas bênçãos. Me perdoem, irmãos, se muitas pessoas não vão gostar dessa palavra, mas vocês não podem nem brigar comigo. Se vocês não concordam com o que eu disse, muitos eu sei que não vão concordar, mas aí é uma questão de você com Deus, né? Eu só sou a mensageira, eu só falo o que está na Bíblia e o que o Senhor tem me ensinado. Porque antes de falar para vocês, o Senhor ensina a eu corrigir os meus erros, né? Então, ao invés da gente apontar os erros dos outros, os defeitos do outro, falar mal do outro, vamos corrigir a nós mesmos, vamos mudar os nossos hábitos, vamos mudar as nossas atitudes. Porque tudo aquilo que acontece na nossa volta é reflexo do que a gente plantou lá atrás. Então, o que você está semeando hoje para colher no futuro? Então, vamos plantar o bem. Muitas vezes, uma atitude nossa reflete em várias outras pessoas, em uma comunidade, uma sociedade. Assim como uma moda que propaga tantas tendências, uma atitude positiva que você faz em relação à sua vida ou à vida de outra pessoa pode ter um reflexo muito grande. Você pode não perceber hoje no bem que você faz para alguém, você pode não perceber hoje, mas amanhã você vai estar colhendo os frutos. Então, eu agradeço pela atenção, né? Que essa palavra venha ministrar no teu coração, assim como tem ministrado no meu, tem ministrado na vida de quem tomou essa palavra para si, para edificação própria. Vamos amar mais e condenar menos. Que esse papel de julgar é só do Senhor. Se a gente cumprir mas esse mandamento do Senhor, que é amar Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, todas as coisas vão fluir bem para a nossa vida. Porque se você cumpre o mandamento de Deus, você está demonstrando que o ama também. Na firme decisão de cumprir um mandamento de Deus, você está mostrando que você o ama. Então, que a paz que vem do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. E reflita nisso. Tenha uma boa noite e a gente vai continuando, né, com essa leitura dos capítulos. Eu estou indo por partes porque são temas que abrangem muito a nossa vida, tá? Fiquem com Deus. A paz do Senhor seja com todos. Boa noite.